Bom dia, pessoal. Nós vamos resolver na página 54, exercício 16. Ele diz assim: brasileiro sofre. Numa tarde de sexta-feira, a fila única de clientes num banco é de 50 metros. Em média, a distância entre as pessoas é de 1 metro. Os clientes são atendidos por 3 caixas que levam 3 minutos para atender cada cliente. Então, cada cliente é atendido em 3 minutos. A pergunta na letra E é: qual é a velocidade média dos clientes na fila? Bom, para descobrir a velocidade média dos clientes da fila, a gente tem que lembrar que é o que eles andam e o tempo que eles levam. Vamos primeiro começar pelos caixas. Nós temos 3 caixas. Então, em média, está sendo atendido 3 clientes. E esses 3 clientes, cada caixa leva 3 minutos. Então, a velocidade média dos caixas é de 1 cliente por minuto. Ótimo. E qual é a distância entre esses clientes? A gente substitui essa distância. Entre cada cliente é 1 metro. Então, a velocidade com que eles estão sendo atendidos é de 1 metro por minuto. Então, a velocidade com que a fila anda é de 1 metro por minuto. Bom, na letra B, ele diz o seguinte: quanto tempo um cliente gasta na fila? Tá, agora ele quer saber o tempo que esses clientes gastam na fila. Vejam, qual é o comprimento da fila? 50 metros. Qual é a velocidade? 1 metro por minuto. Então, vamos partir da equação da velocidade. V igual a ΔS sobre ΔT. Portanto, vai ser... vamos substituir o ΔS aqui. O ΔT é o que nós queremos descobrir. E a velocidade é 1. Então, ΔT está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar ΔT igual a 50 sobre 1. Ou seja, o tempo que os clientes levam na fila é de 50 minutos, porque a unidade de tempo está em minutos, tá? Isso é uma coisa importante de vocês perceberem. Na letra C, se um dos caixas se retirar por 30 minutos, então o tempo que ele vai se retirar é 30 minutos. De quanto aumentará a fila? Qual é o ΔS que vai aumentar na fila? Então, vamos pensar o seguinte: qual é a velocidade de um caixa? Se 3 caixas é de 1 metro por minuto, de um caixa vai ser um terço dessa velocidade, porque são 3 caixas. Então, nós vamos pegar esta velocidade e dividir por 3. Então, essa velocidade é de 1 metro por minuto. E nós vamos dividir por 3. Então, vai ficar 1 terço de metro por minuto. Essa é a velocidade de um caixa apenas, tá? Então, sendo essa a velocidade dele, vamos ver de quanto a fila vai aumentar. Então, vai ficar assim: 1 terço é igual a ΔS, que é o que a gente quer descobrir, e ΔT são os 30 minutos. Tá dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar assim, ó: 30 sobre 3 é igual a ΔS. Esse cara tá dividindo, passa multiplicando. Tá? Isso aqui é 1 terço. Então, ΔS vai ser 10 metros. Ou seja, a fila aumenta em 10 metros quando um caixa se retira por 30 minutos. Bom dia. Eu vou explicar agora o 17, né? O 17 é assim, da página 54, frente A. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega e verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e as velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância percorrida é de 80 km. No segundo trecho, o comprimento vale 60 km e a velocidade permitida é 120. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande e continue na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, agora ele quer saber o tempo necessário em horas para a realização dessa entrega. Então, vejam só, como nós temos 2 trechos, nós vamos dividir. A velocidade é ΔS sobre ΔT. No trecho 1, eu vou chamar de V1, é ΔS1 sobre ΔT1. No trecho 2, eu vou chamar de ΔS2 sobre ΔT2. O que ele quer saber é o tempo total. O que é esse tempo total? Esse tempo total é a soma do tempo que eu vou levar no trecho 1 mais o tempo que eu vou levar no trecho 2. Portanto, vamos lá então. Eu vou substituir aqui. V1 é 80, ΔS1 é 80, ΔT1 é o que eu quero descobrir.
V2 é 120, delta S2 é 60, delta T2 é o que eu quero descobrir. Delta T está dividindo, passa multiplicando, então vai ficar delta T1 é 80 dividido por 80. No trecho 1, então, eu levo 1 hora. Vamos ver no trecho 2, mesma coisa. Tá dividindo, passa multiplicando, vai ficar delta T2 é igual a 60 dividido por 120. Se a gente simplificar, vai ver que vai dar meio, né? 1 sobre 2. Ou 0,5. Então, o tempo total é 1 mais 0,5. Ou seja, o tempo total é 1h30. Tá? E a opção lá que vocês têm para escolher é a opção C. Vamos continuar a resolução. No exercício 18, né, da frente A, página 54, João mora em São Paulo e tem um compromisso às 16 horas em São José dos Campos, distante 90 quilômetros de São Paulo. Vocês vão ver por que eu botei isso aqui, tá? Depois vocês vão perceber. Pretendendo fazer uma viagem tranquila, saiu no dia do compromisso de São Paulo às 14 horas. Planejando chegar no local pontualmente no horário marcado. Durante o trajeto, depois de ter percorrido um terço é 90 km dividido por 3, então é 30 km que ele percorre, com uma velocidade de 45 km por hora, João recebeu uma ligação pedindo que chegasse meia hora antes, então por isso que eu coloquei 15 horas e 30 minutos, é o que ele tem que chegar. Para chegar ao local, no compromisso novo horário, desprezando-se o tempo que ele ficou parado para atender ligação, João deverá desenvolver no restante do percurso qual a velocidade média mínima, tá? Então, vejam só, ele percorreu os 30 km em 45 km por hora e agora nós temos que descobrir qual que é a velocidade mínima que ele tem que percorrer nesse tempo restante. Primeiro, nós vamos encontrar qual foi o tempo que ele já gastou, né? O que ele já gastou para percorrer esses 30 km, porque eu preciso descontar esse tempo, né? Que ele já utilizou. Então, vamos lá. A velocidade, 45. A distância que ele percorreu, 30. O tempo vai ser 30 dividido por 45. Dividindo os dois por 15, né? A gente vai ter 2 terços. Então, no primeiro trecho, ele já usou 2 terços de hora. Deixem em fração mesmo, tá? Que é importante para vocês poderem entender depois. Bom, esse é o primeiro trecho, já foi isso que ele usou. Agora, vamos ver o seguinte. Qual é o tempo total que ele tem, né? O tempo total que ele tem para percorrer tudo isso aqui, se a gente analisar, ó, de 14 até 15 horas e 30 minutos, ele tem 1h30. O tempo total que ele tem para fazer esse percurso é 1h30. Ele disse que é para desprezar o tempo da ligação. Então, o tempo da ligação não vai contar. Só esse tempo aqui que ele já gastou. Então, o tempo total é a soma do tempo que ele usa no trecho 1 mais o tempo que ele usa no trecho 2. Então, essa 1h30 eu vou transformar em fração também. Vai ficar 3 meios, né? 1h30 em fração é 3 meios. Bom, vamos encontrar então o tempo que resta para ele percorrer o trecho 2. Então, vai ficar 3 meios menos 2 terços é igual a delta T2. Então, vai ficar o seguinte, vamos tirar um mínimo aqui, é 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 3, 9. Menos 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então, 9 menos 4 dá 5. 5 sextos é o tempo que ele tem para percorrer o trecho 2. Então, vamos colocar aqui bem bonitinho aqui. Delta T2 é igual a 5 sextos de hora. É isso que ele tem para percorrer o trecho 2. Então, vou continuar resolvendo aqui do lado para vocês. Então, olha só. Agora, então, eu preciso descobrir qual que é a velocidade com que ele tem que percorrer esse trecho com esse tempo que ele tem. Então, V2 é igual a delta S2 sobre delta T2. V2 vai ser delta S2 é 60, delta T2 é os 5 sextos. Mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, vai ficar 360 dividido por 5. 360 dividido por 5 dá 72 km por hora. Então, essa é a velocidade que ele tem que desenvolver no trecho 2 para chegar no horário.
E a opção lá é a opção D.